Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Vamos ao 545 do cantor. Nos escola a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, dita a palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam com amor.
Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos para a nossa escola, não é? Que Deus abençoe você que já está comigo, Pastor Welly, bem-vindos. Vamos estar naturalmente nos preparando, né, para a nossa escola. Hoje nós vamos concluir sobre a excelência do ministério pastoral. Estamos estudando esta lição e exatamente aí com belíssimos conselhos para quem está ministrando a palavra de Deus, não é? Porque você que está no ministério pastoral, você tem recebido de Deus uma honra muito grande. Não há, vamos dizer assim, missão mais importante que um homem tenha na terra, a não ser servir o Senhor no ministério pastoral. Estou há 53 anos servindo o Senhor nesse ministério, e eu louvo a Deus. Sei que um pouco fraco ou muito fraco sou, mas o meu Deus é forte, não é? Porque às vezes olhamos para nós temos que olhar para o Senhor, não é? De onde vem a nossa força. Amém, queridos? Nós já vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para você que já está comigo, outros que entrarão depois, o nosso caderno de oração também. Vamos falar com Deus. Pai Celeste, entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, o autor e o consumador da fé. Obrigado por aqueles que já estão comigo nesta manhã, Pai, aqueles que irão ouvir depois, os pedidos de oração que forem colocados, Senhor, qualquer que seja a necessidade, como o nosso caderno de oração, com tantos pedidos que ali estão, eu quero entregar nas Tuas mãos os pedidos de orações que me foram feitos, ó Pai, como aquela mãe da colega da Priscila, que pede, que clamemos, que busquemos o Senhor em favor dela, que está mal. Eu já coloco nas Tuas mãos, Pai, como todos os pedidos que entrarão no nosso caderno de oração, que seja as Tuas mãos, a Tua resposta, a Tua providência, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de sempre, porque o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Ó Senhor, muito obrigado, e nós Te servimos com alegria, porque sabemos que temos um Deus presente conosco nas nossas lutas, nas nossas provas, nas nossas dificuldades, sempre agindo como Todo-Poderoso. Nós Te agradecemos. Ó Pai, agora prepara-nos para essa ministração que vamos estar fazendo, prepara os corações para recebê-la também, ó Pai. Tu sabes que somos carentes de Ti, e que seja a Tua mão de misericórdias nas nossas vidas, Pai. Porque é com o Senhor, pela mão do Senhor, pela presença do Senhor, pela direção do Senhor, é que nós podemos realizar a Tua obra. Fica conosco e nos ajuda, Pai. Abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos. Abençoa também a Tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, e que está aí para fazer e mostrar que é um Deus no céu e que está pronto a ouvir e socorrer aquele que necessitado buscar em espírito e em verdade e de todo o coração, Pai. Assim eu oro já agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós já vamos estar entrando no nosso estudo de hoje, não é? Como dissemos,
o nosso tema que está sendo, nós estamos usando a revista da Giorbe, não é? E essa revista está tratando de estudos sobre como servir ao Senhor e também estudos sobre o Senhor e sobre os anjos. Você que tiver oportunidade, não perca essa oportunidade, pode adquiri-la no nosso escritório. Nós sempre estamos colocando todos os dados para facilitar aquele que se interessar em ter essa revista em mãos, amém? Amém? Então vamos começar com o nosso texto básico, que está no livro de 2 Timóteo 2, 14 a 26. Vamos ler? Eu vou ler porque eu li na aula passada e quero ler também hoje para o seu coração. Vamos lá. 2 Timóteo 2, 14 a 26 diz: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contenda de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém, queridos? E a palavra desses, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Agora eu digo, e a palavra desses roerá como gangrena, e entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Coisa, né? Tá aí. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Sim, manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, a quem a vontade dele estão presos. Coisa tremenda esse texto, né? Mostra como o obreiro tem que ser zeloso, tem que estar buscando este contato extraordinário com Deus, esta unção espiritual de Deus, não é? Para ter um ministério com excelência. Aí é que está, né? Mas vamos ainda ler a devocional que está em 1 de Pedro 5, 1 a 4, que diz, lemos: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado, peço que pastoreie o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Aí está, né? É uma convocação para liderar, ensinar, pastorear e capacitar os crentes para o cumprimento da grande comissão. A excelência do chamado ministerial se manifesta em diversas áreas. Vamos lá. No caráter íntegro, o líder cristão é chamado a ser irrepreensível e, em seu caráter,
acima de qualquer suspeita. Agora vamos ler o texto áureo da nossa aula. Né? Então vamos lá, o texto áureo. Se alguém falar, 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então a nossa aula de hoje, como dissemos, ela está tratando de que o pastor deve exercer seu ministério com excelência. Vamos lá. A frase que deixa muitos pregadores suspensos na Bíblia, já vi colegas assim, mas como pode isso acontecer? Né? Veja o que o Senhor fala. Né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Não é? Está aí, esse texto é João, está lá no capítulo 14, versículo 12. O fato, qual é o fato? Né? Porque é muito dizer, como fazer as obras que Deus fez e ainda fazer maiores do que Ele fez? Como pode nós, os seus discípulos, os seus seguidores, alcançarmos esta glória, não é? Mas vamos lá. De fato é que Deus mesmo resolverá a maior parte dos problemas. É Ele que faz, né? É Ele que age. Vamos ver o que está escrito aqui em Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando nós entendemos isso, nós temos assim que buscar a intimidade com Deus, não é? Para que essa graça, para que essa unção, para que este óleo, não é só você ter um preparo intelectual, até teológico, é aquela dependência do Senhor. Porque é nessa dependência, nessa busca, que nós vamos estar nas mãos de Deus, sendo usados como instrumento dele, subir no púlpito já com o coração dependente do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo fluir para o nosso intermédio. Vamos ouvir aqui uma instrução sobre este verso que fala João Calvino. Ele diz assim: é Deus que trabalha. Esse é o verdadeiro mecanismo para derrubar toda arrogância. Essa é a espada para pôr fim a todo orgulho. Quando somos ensinados que não somos absolutamente nada e nada podemos fazer, exceto somente pela graça de Deus, não é? Agora continua aí. Quero dizer graça sobrenatural que surge do espírito da regeneração. É coisa que é muito séria, não é? Pois considerados homens, já somos e vivemos e nos movemos em Deus. Está lá em Atos 17, 28. Mas Paulo argumenta aqui como um tipo de movimento diferente daquele universal. Vamos agora observar o quanto ele atribui a Deus e quanto ele deixa para nós. Em qualquer ação existem dois departamentos principais: a inclinação e o poder de executá-la. Interessante isso, não é? Ambos ele atribui totalmente a Deus, o que mais resta para nós como motivo de glória. Né? Aqui é uma pergunta. Tampouco há razão para duvidar que essa divisão tem a mesma força como se Paulo tivesse expressando o todo em uma única palavra, pois a inclinação é a base e a realização é o cume do edifício concluído. É como nós lemos lá em João, no capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesta passagem, Cristo adverte seus discípulos a permanecerem na palavra, a permanecerem firmados nele. Manter-se na palavra gera cristãos genuínos e nascidos de novo. Esses verdadeiros cristãos produzem muitos frutos. Eles se guardam do ensino que perverte a palavra de Deus e que tenta produzir uvas a partir de cardos e espinhos.
O fato de fazermos alguma coisa na igreja não quer dizer que Jesus está operando em nós. Infelizmente, muitas coisas que fazemos são, na verdade, vontade nossa ou visão nossa. Eita, isso é sério, queridos. Jesus está realmente presente quando os ramos dão fruto segundo a árvore. O próprio Senhor disse, não se colhe figos dos abrolhos, nem uvas de espinheiros. Está lá em Mateus 7,16. Se damos frutos, mas esses frutos são diferentes da semente que o originou, existe uma discrepância de resultado. Se somos ramos de uma videira, devemos frutificar uvas e não espinhos. Permanecer em Cristo é frutificar segundo a semente pura que em nós foi plantada, ou seja, o seu evangelho. Quando não frutificamos ou frutificamos em desacordo com a semente pura, na verdade, ela atrofiou ou foi adulterada, o que resulta em nada ou em fruto falso. Permanecer em Cristo é viver como Ele viveu, é falar como Ele falou, é amar como Ele amou. Se não é assim, o que fazemos não passa de nada, pois sem Ele nada podemos fazer. O que fazemos sem a direção e a presença de Jesus não passam de frutos que murcharão e morrerão com o tempo. Mas se temos a direção e a presença, aleluia, do Senhor, o que colheremos será para a eternidade. Resta uma parcela que requer esforço e dedicação nossos ao pôr o trabalho em prática. Assim importa assumir o ministério com confiança, obediência e fidelidade, e então descansar na fidelidade de Deus. Os pastores são ministros ou conselheiros espirituais que lideram uma igreja ou uma congregação. Eles planejam e conduzem as reuniões da igreja, o que normalmente envolve dar algum tipo de palestra ou sermão. Eles supervisionam e organizam outras atividades da igreja e presidem eventos como casamento, batismos, não é? Uma das suas principais funções é servir como fonte de encorajamento, oferecendo orientação e conselho espiritual. Louvado é o Senhor. Eles geralmente possuem uma aparência calma e reconfortante para ajudar os membros que estão passando por problemas ou lutando contra desafios e dificuldades. Aí está como nós devemos de estar na presença de Deus, na presença da igreja de Deus. Os pastores geralmente são formados em teologia ou receberam formação em um seminário. Normalmente eles são ordenados através de um processo oficial conduzido por sua igreja. Eles devem ser bons ouvintes e deixar os seguidores à vontade para buscarem ajuda e orientação espiritual. Como o homem de Deus tem que estar ligado no céu, queridos. Ligado no discernimento de Deus, na instrução de Deus. Porque senão, às vezes, o crente ou o membro está passando dificuldade, está precisando de um conselho, de uma orientação, de uma ajuda, e não encontra o pastor preparado, porque nós temos problemas, nós temos como pastores dificuldade, nós somos seres humanos normais, mas aí vai ter que fazer uma coisa, deixar tudo e entregar-se nas mãos de Deus. Quando chegar ali no altar de Deus para ministrar, ou numa visita para aconselhar, está ligado com Deus para que o Espírito Santo venha de Deus as respostas, venha de Deus a palavra, porque o Senhor é quem faz, é aquilo que dissemos, querer e o efetuar é segundo a boa vontade de Deus em nós. Então, se tivermos essa dependência do Senhor e essa ligação com o Senhor, com certeza seremos um obreiro que produz e produz bons ensinamentos. Essas funções requerem um entendimento profundo dos princípios e ensinamentos da Bíblia. Porque aqui, se alguém falar, como está lá em 4:11, lembra, fala segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o dom que Deus dá. Como os que seguiram Jesus
e como tal tem o meio de ligar os homens aos céus através da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Perceberam isto? Ao pregar o Evangelho, olha só que coisa interessante, o discípulo abre a porta dos céus àqueles que ouvem e é batizado, e aqueles que ouvem, mas não aceita, para os céus se fecham, ou seja, é desligado, pois sabendo a verdade, prefere seguir as coisas do mundo, o que desagrada a Deus. Aí aqui, irmãos, é preciso nós estarmos muito atentos mesmo, porque às vezes as crentes que estão na igreja, mas dizem que não tem condições deste ensinamento, daquele é muito pesado. Não existe ensinamento pesado para quem nasceu de novo. Por isso que Jesus foi contundente quando evangelizou Nicodemos, não é naquela noite que Nicodemos se apresentou, está lá em João 3,3, e Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino do céu. Se você não nascer de novo, olha que palavra séria, né? Se você não nascer de novo. Mas depois ele faz a argumentação dele, como eu vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer, e Jesus fala, não estou falando de coisas materiais. E aí vai para o verso 5, se você não nascer da água, que água Jesus está falando? A palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nascer da palavra, valorizar a palavra, crer na palavra de Deus, porque aquilo que Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que estas, que eu vou para o meu Pai. Então nós estamos continuando fazendo a obra que Ele faz por nosso intermédio. Nós não fazemos nada sem Ele. Por isso que Ele diz, eu sou a videira e vocês são as varas, ou os ramos. Nós estamos ligados na videira, precisamos de estar alimentando, né, fortalecendo nessa necessidade gloriosa de, todos os dias, estar aos pés do Senhor, buscando a sua direção, sua orientação, porque as batalhas são grandes, nós temos armas poderosas, não é isso? Nossas armas não são carnais, mas poderosas para estar derrubando fortalezas. Satanás cria fortalezas e vícios em torno das pessoas, e o Evangelho vem e liberta. Por isso que Jesus diz lá em 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra liberta quando você crê nela, quando você valoriza ela. Ela não é apenas um livro histórico, ela é um livro de instrução para as nossas vidas. E ele também diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus disse para Nicodemos, né? Se você não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que é dado ao que crê. Quando um homem aceita Jesus, o Espírito Santo já está na vida dele. Por isso que Jesus fala do nascer e depois fala de ter o Espírito Santo e depois ser cheio do Espírito Santo, que aí é o batismo, como nós, os pastores, precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Há pastores, há homens, há pessoas que se esmeram em estudar, então não estão errado. Mas depois de pronto, Jesus preparou os discípulos 3 anos e meio. Mas disse ele, vocês agora vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a necessidade desse revestimento espiritual, irmão, hoje existe um sistema que diz, não, quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já está batizado no Espírito Santo. Isso não é verdade não, queridos. Quem está batizado nas águas está cumprindo uma orientação do Senhor, mas tem que sair para buscar o revestimento espiritual. Como é que esse revestimento vem? Você lê a palavra, você crê na palavra, você começa a buscar esse revestimento. Quando eu aceitei Jesus em 1962, eu um grupo de jovens, eu tinha um colega chamado Edson, né, e tinha um outro colega que José Dias e o Gênesis, esses 3 moços vieram para Jesus. Eu tinha 16 anos, eles já tinham um pouquinho mais. Mas qual era a nossa sede? Sede de ser batizado com o Espírito Santo.
não é? E buscávamos, aonde tinha uma consagração, onde tinha um trabalho buscando poder, nós estávamos lá. Eu só sosseguei quando vi esse revestimento vir na minha vida, e não demorou muito não, queridos, porque o Senhor quer nos batizar com o Espírito Santo. Agora o problema é que existe agora, não é, aquela acomodação. Aceitou Jesus, às vezes eu vejo homens pregando no púlpito aquela palavra técnica muito bem pregada, obviamente que a palavra tem poder, mas muitas vezes falta aquele óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e que vai até a orla dos seus vestidos, aquela unção espiritual que nós precisamos, porque quem convence o homem é o Espírito Santo, quem dá a palavra é o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Então ele voltou. Como é que ele voltou? Através do Espírito Santo. Ele está na sua vida, ele está na minha vida. Às vezes eu subo no púlpito, preparo uma palavra, quando chego no púlpito, diz, né, que você vai pregar? Não, e diz aonde eu vou. E quando eu vou para o texto que ele deu, flui de uma maneira extraordinária, porque não é você que fala, ele sabe o que a igreja está preparada. Então você precisa estar muito submisso ao Espírito. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora, queridos, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade que temos, não é? A nossa responsabilidade como pastores e líderes. Está aqui em Malaquias 2, 7 a 9. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Agora vem uma repreensão que o profeta vai dar aos sacerdotes. Mas vocês se desviaram do caminho pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Estes versículos falam sobre as consequências da desobediência de Israel aos mandamentos de Deus. Eles foram tornados desprezíveis e indignos diante do povo por causa da sua falta de fidelidade e prática. Como é que Jesus ensinava os seus discípulos? A Bíblia diz assim, Jesus ensinava fazendo. Se você prega a fé, meu querido, viva a fé. Não chegue diante do povo de Deus tentando ajustar as coisas pela lógica. Enfim, nós precisamos de mostrar fé vivendo fé, não é? Como é que você vive fé? É você trazendo as suas experiências pessoais com Deus, aquela que você viveu sobrenaturalmente, porque Deus não é só natural, existem as coisas naturais, mas às vezes Deus intervém de uma maneira sobrenatural, fazendo coisas até difíceis de se crer se não tiver o Espírito de Deus nas vidas, não é? Vamos ouvir o comentário de Alberto Barnes. Pois os lábios do sacerdote devem manter o conhecimento. Daí a necessidade de você comer o livro, como Deus disse a Ezequiel lá no capítulo 3, coma deste livro. E depois vai e fala ao meu povo. Você tem que ter uma leitura bíblica diária, olhando para essa palavra, olhando para os seus ensinamentos e crendo que o Deus que esteve com os profetas, que esteve com os apóstolos, está com você também, o mesmo Deus, ele é imutável. Por isso que Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então o Deus dos dias antigos é o Deus que está conosco. Não é? Então está aqui, os lábios do sacerdote devem manter o conhecimento. Ele atribui a razão do que acabara de dizer à lei da verdade. Estava em sua boca. Eles fizeram o que era o seu dever de fazer, como um Eclesiastes. Como o Eclesiastes diz a respeito de Arão, Tito 1:9, exorta pela sã doutrina e convence os que entendem a causa. Portanto, a Bíblia, que é a palavra de Deus, o livro dos sacerdotes, como pertencendo a eles, especialmente para ser estudado por eles,
que diz que mantenha e não desista, que eles falem oportunamente e deem a seus colegas servos alimento na época apropriada, não é? Você alimenta, você abre as escrituras e aí mostra. Primeiro é você mostrar as experiências, porque o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, aí vem a frase, pois ele é o mensageiro ou o anjo do Senhor dos Exércitos. Malaquias dá ao sacerdote o título que pertence à ordem dos espíritos celestes, como tendo um cargo semelhante ao deles, como Ageu fez como profeta, o profeta Ageu lá em 2:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo, né? Como um extraordinário mensageiro de Deus, e Paulo diz aos Gálatas, lá no capítulo 4, versículo 14, vocês me receberam como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. Aqui ele está falando, né? E Cristo, por João, fala aos líderes das 7 congregações, boas ou mais, ou de boas ou mais mistas, como os anjos. Apocalipse 1:20 desses anjos. Paulo instrui a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, a palavra da verdade. Se você é um estudioso da Bíblia e, sobretudo, se você crê nela como ela está escrito, né? Tem que crer no Senhor e crer que é a palavra de Deus. Quem ainda não se apresentou diante de Deus, disposto a servir, precisa entender que o Senhor nos chamou para fazer a sua obra e anunciar o seu evangelho para todas as pessoas que ainda não foram alcançados pelo seu amor. É o nosso dever. Agora, manejar bem a palavra de Deus faz toda a diferença. É muito lindo quando nós vemos o obreiro abrir a Bíblia e começar a discorrer. E prega com fé. Não é dizendo, irmão, pois é, né? Tá, naquele tempo, né? Agora, irmão? Naquele tempo Deus era, nesse tempo Deus é, e Ele sempre continuará sendo o Senhor Todo-Poderoso, não é isso? Então vamos lá. É poder plantar as sementes certa da verdade no coração do próximo, né? Vamos lá. É poder plantar a semente certa da verdade no coração do próximo e ter a certeza que ela vai gerar o fruto. Nós falamos, se você crê, como Jesus diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não se trata só de um evangelho escrito em outras épocas, para outras pessoas que nada tem. Isso aqui não foi escrito para mim, não. Isso foi escrito para aquele povo, etc. Eu tenho que entender isso. Nada disso, né? Lá em 1 de Pedro 5, 1-4, nós lemos, os líderes cristãos devem servir a Deus fielmente, lembrando-se sempre de que o que Ele tem preparado para nós é imensurável. Jesus deixou isso bem claro para Pedro em Mateus 19, 27-29. Eu passo a ler aqui. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Aqui foi quando o moço, né, que tinha lá qualidades e achava que podia tudo, e Jesus faz-lhe uma palavra e ele sai triste, né? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. Olha que privilégio que eles tiveram, que eles têm, né? Oh, glória a Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Os estudiosos chamam essa frase forte como o hebraísmo, a frase mais fácil de nós assimilarmos, é aquele que amar mais. Aí é não colocar Deus em primeiro lugar. Mas vamos lá, Pedro 5:1. Pedro se via no mesmo patamar que o resto dos presbíteros participantes
é a palavra-chave da Epístola aos Hebreus 3, 1 e 14. Vamos aqui. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora o verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você creu, permanece. Não adianta começar bem e depois vacilar. Comece bem, permaneça bem e faça como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Depois daquele encontro no caminho de Damasco, o coração daquele homem foi transformado. Nada tirou dele a glória da comunhão e da fé na palavra, agora pelo Espírito Santo entendendo ela de verdade. Vamos lá. Ela nos mostra que faremos parte do reino de Cristo quando ele voltar. Está lá em Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, olha a promessa, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8, 17, né? Lá em Apocalipse 2, 26 a 28 diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Oh, glória, hein? O 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E o 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã, as promessas daquele que persevera, que mantém, que não titubeia, que não reinterpreta e nem vai adaptar as escrituras às circunstâncias ou às condições que cada um tenha. Vamos lá, 9. E cantavam um novo cântico, agora é Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Olha só que coisa maravilhosa, né? E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Já imaginaram? Olha a importância que você tem quando você crê, quando você aceita o sacrifício de Jesus, como você entra nessa batalha. E é claro que na batalha de Jesus, nós estamos no mundo que jaz no maligno, e as forças malignas tentam nos tirar do caminho, tentam nos enfraquecer, mas olhando para Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, queridos? 1 de Pedro, no capítulo 5, diz para nós os pastores, apacentai o rebanho de Deus. Um pastor israelita, nos tempos antigos, ia à frente das suas ovelhas para guiá-las, ele jamais deixaria que elas seguissem adiante. Do mesmo modo, os líderes cristãos devem guiar o povo de Deus, alimentando, protegendo e guiando. Daí a necessidade de você voltar lá no 4:11 de Pedro. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Mostre às pessoas o que a palavra de Deus tem para elas e que há muita glória, muita vitória em obedecê-la, guardá-la e obedecê-la. Não é isso? Do mesmo modo, os líderes cristãos devem guiar o povo de Deus, alimentando-o, protegendo-o e guiando. Vamos lá, vamos conhecer o primeiro pastor da igreja. Olha só o que está escrito lá em João 21, 15 a 17. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aqui é muito interessante, você ama o Senhor? Ama-me mais do que esse? Amar mesmo ao Senhor, não é? Agora Pedro vai responder, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, olha só, apacenta os meus cordeiros. Interessante isso, né? Eu me recordo que há muito tempo a União Feminina da Igreja entrava, era um trabalho especial das irmãs, e uma criança, uma menininha bem novinha, carregava flores nas mãos, e entrando, naquela hora que aquela menininha pequenininha entrava, tão inocentezinha, estava na frente das irmãs entrando, não é? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo aquela criança? É tua ovelha.
A primeira responsabilidade do pastor é cuidar das ovelhinhas, dos cordeirinhos, porque o cordeiro é o filho da ovelha. Vai ver se ela está sendo bem preparada. Satanás tem investido contra as nossas crianças, a ideologia de gênero, é adaptá-las, é prepará-las para seguirem uma vida distante de Deus. E às vezes os pais não trazem suas crianças para receber a palavra na igreja. Nós outras vezes também não nos preparamos. Quem quer tomar conta das crianças? Uma pessoa despreparada vai tomar conta das crianças. As crianças, me lembro de uma vez que uma irmã, uma serva de Deus, entrou na nossa igreja e disse assim: quem é a pessoa mais indicada para tomar conta das crianças? E apontou para o pastor, é o pastor. Não é? Porque a primeira responsabilidade que nós temos como pastor é cuidar dos cordeirinhos da casa de Deus, porque Satanás investe contra eles. E nós precisamos de fazer nascer no coraçãozinho deles a palavra, o Senhor. Quem é o Senhor? Achei muito interessante uma vez que eu vi uma frase muito perigosa, que nós precisamos de mudar isso. Olha o que diz o islamita quando nasce uma criança, chega no ouvidinho daquele bebezinho que chegou: Alá, único Deus, e Maomé, o seu profeta. Aquela criança vai crescer, o islamita. Ela não tem, quando chega a uma certa idade, ela já decorou o Alcorão. Será que nós temos tido esse cuidado com os nossos filhos? A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que ele deve de andar, e até quando envelhecer não vai desviar dele. Temos que plantar essa verdade no coração deles, porque quando ele for para o mundo, quando ele for para as universidades, quantos jovens nossos vão para a universidade e afastam-se de Deus, porque lá eles ouvem muita coisa que é maligna até, porque a ciência incha, mas o amor edifica. Então nós temos que saber preparar nossas criancinhas. Pense nisso. Leva o seu filhinho para a escola. A igreja organize uma escola de crianças e coloca uma pessoa preparada para lá mostrar aquelas crianças quem é Jesus, como eles devem crescer conhecendo o Senhor. Olha a primeira missão, primeira responsabilidade que o primeiro pastor recebeu: apacenta os meus cordeiros. Depois ele vai dizer, tornou-lhe a dizer segunda vez, segunda vez: Simão, filho de Jona, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro os cordeiros, depois as ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Eles também devem sempre se lembrar de que tem a responsabilidade de apresentar o rebanho que pertence a Deus e não a eles. Coisa séria, queridos. Você tem nas tuas mãos almas, vidas que precisam de ser preparadas para o céu, vidas que precisam de ser, por isso que Jesus disse para todo mundo: e fazer discípulos. O que quer dizer a palavra discípulos? Alunos. Você está na sua igreja, ali estão os teus alunos. É seu dever se preparar, tanto, vamos dizer assim, na palavra, como espiritualmente, tanto na fé, para que você possa pregar, porque está lá em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. Você tem que pregar fé e não dúvida. Satanás ardilmente leva as pessoas para o campo da dúvida e derrota as pessoas. Então, quando você se sentir em dúvida, vai para o campo da fé, porque no campo da fé você vai derrotá-lo. Agora você, pastor, como está em Provérbios 27:23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Isso você precisa de fazer, porque uma vez chamado para o pastoreio, você já sabe que você tem que dar vida pelo teu rebanho. Amém, querido? Vamos lá, o termo tendo cuidado. Os líderes eclesiásticos têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cuidar de suas ovelhas e assegurar que elas vivam de acordo com a palavra de Deus.
Ah, pastor, mas acontece. Não acontece. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta. Então ela é cortante mesmo. Ela está aí para te instruir, para te preparar para viver neste mundo que jaz no maligno. A outra frase, não por força. A obra do ministério deve ser feita com alegria, não por obrigação, nem por torpe ganância. Os líderes cristãos devem estar seguros de que seu ministério não é motivado pelo dinheiro, mas pelo desejo de fazer o bem àqueles que estão sob a sua responsabilidade. Como está lá em 1 Timóteo 3, 1-3, eu passo a lei. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja, primeiro, irrepreensível. Segundo, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ah, eu não sei o que é. Muito bem, você pode ser apanhado de surpresa. Depois eu te dou a resposta. Manda a pessoa esperar. Mas nunca se negue a instruir e dar a sua informação de ensinamento para a sua ovelha. Agora vem outra observação. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha como é que o pastor... Sabe que eu conheço um pastor que desce o porrete nos filhos, porque ele leu lá na Bíblia, não poupar vara. Quando ali diz não poupar vara, não está falando de vara de bater, não. É que vara é medir, é ensinar os limites que os nossos filhos precisam ter. O que mais vemos hoje são jovens sem limite, quer fazer tudo de qualquer maneira, não tem limites. E a palavra de Deus vai te dar exatamente isso, os limites. Vara era também um instrumento de medição para ver o que pode, o que tem e o que não tem. Né? Espancador está aqui, não espancador. Né? Então está aí. Vamos lá, continuando. Lá em Tito 1,11 nós lemos, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Nunca, mas nunca mesmo. Uma vez um obreiro usou esse termo, se não houver verba, não há verbo. Quer dizer, ele vendia Jesus e só vendia por bom preço. Tem obreiro que diz hoje, o senhor quer que eu vá pregar na sua igreja? Mas para eu pregar lá 40 minutos, 1 hora, eu cobro 1.000, 2.000, 3.000, há quem cobre até muito mais. Mas a palavra diz que de graça recebeste, de graça dai. Obviamente que o pastor precisa de ser mantido, ter a sua ajuda. Às vezes um convidado tem despesas para chegar até ao seu templo, então ajude ele com a passagem, abençoe ele com uma oferta, mas isso é que você deve fazer espontaneamente, mas ser cobrado. Uma vez um colega nosso tinha convidado um pastor para pregar, ele cobrou um valor razoável de passagem, combustível, assim. Mas depois que ele foi pregar lá em Santa Catarina, nos Gideões, quando ele voltou, aí esse colega foi convidado, falou, agora o meu valor aumentou, pastor, não vou mais por aquele valor não, agora o meu valor deu um valor que tinha crescido porque ele tinha pregado lá, o valor dele tinha subido. Você é assim, meu irmão, muito cuidado, não é? Né? Eu fiz e faço as viagens, às vezes a pessoa, pastor, e quando o senhor vai cobrar? Eu falo, não, cobre minhas despesas, não é? Porque já que eu vou me locomover, mas cobrar, você está negociando com o bem de Deus, porque se Deus não te der a palavra, se Deus não te der a unção, se Deus não te der a graça, você vai ficar falando coisas que não edificam até, misericórdia, não é? Mas tudo bem, vamos ter conhecimento. Então lá, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Muito cuidado. Vamos lá no verso 3 do 5 de Pedro. Nem como tendo domínio. Você não é dono, você com muita humildade, com muita mansidão, com muita sujeição ao Espírito de Deus, ensina com amor. Não é chegar dando ódio. Às vezes, pastor, ele sobe no púlpito, desce o porrete, né? Olha, parece que ele é um feitor dos dias da escravidão com um chicote na mão, da ordem chicoteando. Misericórdia. Ensina aquela voz passiva, aquela voz que apacenta, aquela voz que mostra, olha, queridos,
fala carinhosamente. As ovelhas precisam de ser orientadas, as ovelhas precisam ser conquistadas. A coisa mais linda que tem, não é? É o pastor que tem aquela palavra sábia, mas com humildade. Olha o que diz a palavra, querido. Tropeçar aqui é trazer consequências penosas, dolorosas. Então você ensina mostrando o caminho e mostrando a verdade, mas como um pai, como um pastor. Coisa linda, né? Então o 3 diz, nem como ter o domínio. Repetindo o que ouviu de Jesus em pessoa durante o seu ministério terreno, Pedro lembra a todos os líderes cristãos que eles devem portar-se como servos junto àquele que Deus entregou aos seus cuidados, não como senhores. Você não é dono não. Minha ovelha. Amém. Se você está falando carinhosamente, amém, Deus o abençoe. Mas se você está falando como dono, não é quase que você tem uma correia na mão para surrá-los. Não é esse o caminho do ministério com excelência, amém? Então, vamos lá, Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis, aqui está a maior instrução para o pastoreio, queridos. A maior instrução. Hoje nós vemos pastores na igreja que mandar, não eu que sou. Hein? Aqui quem manda sou eu, cuidado. Você dá uma missão para um crente, quase que chega dizendo tem que fazer assim, não deixa a pessoa crescer, não deixa a pessoa desenvolver, porque a pessoa só faz o que ele manda, é a mente dele que dirige e não o Espírito Santo. Vamos levar as pessoas a Cristo e não vamos trazer as pessoas a nós. Quando você dá uma missão a uma pessoa e policia, tem que ser como eu, é assim que eu faço, é assim que eu penso, é assim que é. Essa pessoa não tem liberdade de ir lá nas mãos de Deus fazer a obra dirigida pelo Senhor. Então o Senhor chama os discípulos e vai dizer para ele, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O pastoreio, aonde o pastor é um líder, vamos dizer assim, agressivo, mantém as ovelhas todas agarradas, não fica aqui, não pode sair, muito cuidado. Muito bem, você tem que cuidar, tem que mostrar, mas com amor, com mansidão. Mostra que o Espírito de Deus que está em você é aquele Espírito que quer libertar, que quer ajudar, porque você mostra os caminhos que são errados, que ele não deve de andar, mas mostra também como alcançar a bênção de Deus, porque você alcançou, você tem uma experiência com Deus. É horrível um pastor que nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. Não é? Às vezes eu vejo as pessoas pregando, mostrando, quase que dizendo, tem que ser assim, porque se não for assim, tu está perdido. Mas não é assim, meu querido. Mostra o caminho, porque você conhece o Senhor. Você conhece o Senhor, que a nossa lição é o Senhor. Como conhecer o Senhor e servi-lo. Não tem como você ensinar sobre Deus sem conhecê-lo. Tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo, você tem que deixar que Deus domine sua vida e viver uma vida. Oh, glória a Deus, Jesus, tem misericórdia. O meu tempo já acabou. Meu Pai, eu quero terminar essa aula. Vamos lá. Servindo de exemplo, os líderes cristãos devem ser o modelo de santidade para os outros cristãos. Está lá em Filipenses 2,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Segundo Tessalonicenses 3,9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Pastor, você tem que ser um modelo. Você ensina mais fazendo do que falando. 1 Timóteo 4,12 diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O próprio Cristo deu exemplo a todos nós. Está lá em Jó 13,15 diz, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Vamos para Pedro 5,4, sumo
está aqui o sumo pastor, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também é chamado em outra ocasião de pastor, está lá em 1 de Pedro 2,25, de bom pastor, está lá em João 10, 11 a 14, e de o grande pastor, Hebreus 13, 10, coroa de glória. Olha lá, Deus garante que os pastores que lhe servem fielmente, segundo o que dizem os versos 12 e 13, receberão um galardão eterno quando vier o reino de Cristo. Deus concede dons espirituais a cada cristão e espera que ele seja utilizado para o bem comum da comunidade. Você tem os dons de Deus, você tem dom de visão? Sou obrigado a ter, nenhum pastor, mas busca os dons de Deus, que é muito importante. Você está pregando e Deus está te mostrando o sobrenatural na igreja. Devemos exercer esses dons com dedicação, generosidade, servindo uns aos outros. Agora eu concluo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, incluindo o capítulo 12, o versículo 8, que diz: o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo foi um dos principais líderes do cristianismo primitivo e suas cartas são consideradas parte do cânon do Novo Testamento. O significado de Romanos 12:8 é que Deus concede dons espirituais a cada cristão e espera que eles sejam utilizados para o bem comum da comunidade. Devemos exercer esses dons com dedicação e generosidade, servindo uns aos outros. Devemos ser diligentes e servir ao próximo e utilizar nossos dons para edificar a comunidade cristã. Amém, amados? O entusiasmo do pastor fez eu avançar um pouquinho, mas Deus te abençoe. E agora eu vou chamar o 137 do Cantor Cristão, para nós já estarmos encerrando essa aula. Eu disse 137 do Cantor Cristão. Abra o seu cantor aí no 137 e vamos adorar o Senhor agora com este louvor. 137 do Cantor Cristão. Amém? Como nós sempre encerramos a nossa escola com este louvor, vamos fazer isso agora. Abra o seu cantor aí e vamos adorar o Senhor. Glória a Deus e glória a Jesus. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, queridos? Estamos encerrando a nossa aula. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e que você, colega, tenha um pastoreio com excelência, observando as instruções do Senhor, sendo um homem segundo o coração de Deus, não é? Quando lá no 13:22 do livro de Atos, quando Paulo está dando um testemunho sobre reis que governaram, diz que quando Saul saiu, Deus escolheu Davi e disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha, o que nós devemos buscar é isso. Não suba no púlpito com aquele sermão de carapuça, porque tem alguém que te aborreceu, ou porque tem alguém que não está fazendo aquilo que você queria ou quer. Busque a Deus, busque a unção de Deus, deixa Deus fluir por seu intermédio. Então a igreja vai ser alimentada, vai ser fortalecida e vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Agora vamos conhecer
os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique essa data muito. E agora vamos recitar o versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te multiplique essa data. Agora vamos orar ao meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia. Não perca, às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E irmãs, não esqueça, né? Está entrando aí, está chegando o mês de agosto, no dia 23, 24 e 25, nossa irmã Eliette, nossa presidente nacional da UFEMI, está esperando você lá na Bahia, não é? O grande encontro, nós estaremos lá, se Deus quiser, não é? Junto para assistir, estar orando pelas nossas irmãs. Não vamos nos esquecer desse encontro, desse grande trabalho. E na Bahia, eu vou dizer para vocês, né? Porque os baianos vão encher aquele lugar. Porque o nosso povo baiano é muito ativo para esses encontros. Louvado seja o nome do Senhor. Agora estou encerrando. Não esqueça dos trabalhos presenciais também. Se Deus quiser, logo mais estaremos hoje com o culto dos varões. O diácono José Carlos é quem vai dirigir o culto logo mais. Não é? Então, ele já escolheu o seu pregador, então é ele que vai dirigir a partir das 16 horas a nossa escola, com o nosso superintendente, não é, o diácono Cosmo Oliveira, e o nosso professor, que é o evangelista Yocanan Lucas, estará lá como sempre, ministrando a palavra, e nós estamos lá para dar glória juntos. Então a escola da sede começa às 16 horas, que é o nosso culto, e vai naturalmente até o horário do culto da noite. Mas nós temos um intervalo para um cafezinho. Pode vir que você vai ter um intervalo para você fazer também uma alimentação, amém? Então, é assim que quero encerrar essa escola. Obrigado você que está comigo até agora. Não citei os seus nomes, né? Mas os seus nomes estão vistos por Deus e você, eu tenho certeza que foi abençoado pelo Senhor. E espero reencontrá-lo no próximo domingo na nossa escola, que com certeza o Senhor tem assuntos para nós. E o nosso tema central é esse: como conhecer o Senhor e servir. Amém? Deus abençoe e até logo mais às 18 horas no nosso culto presencial e também no trabalho das nossas irmãs. Amém? Oremos. Pai Celeste, eu te agradeço pelos momentos que passei com os teus filhos, por essa palavra, por essa instrução, pela tua misericórdia. O Senhor tem nos dado uma experiência de 53 anos no ministério, como eu tenho aprendido, Pai, através do teu Espírito para ministrar, sempre dependendo do Senhor, porque como o Senhor mesmo disse lá em João 15:5, na parte B, sem mim nada podeis fazer. E é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Abençoa os colegas, abençoa os que vão ouvir depois, tudo entregamos nas tuas mãos. Agora eu te peço uma bênção especial para os aniversariantes desta semana. Prepara-nos para estar na tua casa, no culto presencial, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus na terra. Amém e amém.